Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre pecadores santos. Antes de começar, gostaria de pedir que quem estiver ouvindo essa mensagem em áudio possa, no WhatsApp, possa ouvir até o fim, compartilhar. Quem estiver assistindo em vídeo essa mensagem no Facebook, possa assistir até o fim, curtir e compartilhar. E quem estiver assistindo em vídeo no YouTube, assista até o fim, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho, tá certo? Somente com a ajuda de vocês transformaremos essa ferramenta num grande trabalho missionário para Deus. Vai precisar da ajuda de todos vocês, tá certo? Queridos irmãos, os apóstolos, os profetas, eram santos ou eram pecadores? Os grandes nomes na Bíblia eram santos ou pecadores? Eu arriscaria dizer que eles eram as duas coisas, né? Nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala que dos pecadores ele é o pior, né? João também, apóstolo, fala sobre seus pecados, né? A Bíblia aponta muitos erros aí, né? Por exemplo, o apóstolo Pedro é apontado como ele rejeita Jesus 3 vezes, né? Ele renega Jesus 3 vezes. Antes que o galo cante, como Jesus próprio tinha profetizado que ele ia fazer. E aí ela fala também de outros, como por exemplo, Moisés pecou ao não circuncidar o segundo filho. Abraão pecou quando se deitou com a serva de Sara para ter um filho. Tá certo? Noé pecou ao se embebedar na vinha. Tá certo? Então, a Bíblia fala sobre todos os pecados. Davi pecou quando se deitou, adulterou com Batseba e não mandou matar Urias. Salomão pecou a adorar em ídolos, né? Ele era o amado de Deus. Jacó pecou primeiro ao enganar o pai para ter a bênção. Segundo, por ter casado com Lia ou Leia e depois ter casado com Raquel. Tá certo que ele foi enganado, mas ele pecou. Então nós podemos concluir o que, queridos irmãos? Que esses homens, por mais que muitos deles são colocados como santos na Bíblia, como pessoas devotas a Deus, eles também são pecadores. Então são pecadores santos, né? Então, não é porque você se batizou que você agora é uma pessoa batizada, que você deixou de ser uma pessoa pecadora. Não. Isso quem vai decidir é você, como você vai agir, o seu pensamento, as suas intenções. Pois a Trindade enxerga tudo. Você pode enganar o pastor, pode enganar a igreja, pode enganar a mim, pode enganar quem você quiser. Mas a Deus e a Trindade não. Portanto, nós todos somos pecadores. O mesmo apóstolo Paulo, que disse ser o pior dos pecadores, ele escreveu a frase: tudo posso naquele que me fortalece. E onde estava Paulo quando Estevão foi apedrejado? Ele estava apedrejando Estevão, né? Paulo apedrejou e matou o discípulo de Jesus, Estevão. Depois ele pega uma carta com os líderes lá do governo, né, de Israel na época, e que é uma carta de autorização para que ele entrasse em qualquer casa caçando todos os cristãos. Ele pega essa carta e sai atrás dos cristãos. Porém, quando ele estava andando na estrada atrás, uma forte luz veio em sua direção e uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me perseguistes?
Saulo de Tarso ficou cego nesse momento, né? E aí a voz, que era de Jesus Cristo, o orientou a procurar o apóstolo Simão Pedro, que estava na casa de Simão, o pintava couro, né, roupas, tecidos lá. E ele então foi até lá e falando com Pedro, ele volta a enxergar, que ele estava cego, né? E a partir daquele momento ele vira um apóstolo. E você vê, ele vai até Pedro para se converter, mas depois ele chama a atenção de Pedro, né? Para você ver como é as coisas. E aí ele vira o apóstolo Paulo. De Saulo de Tarso ele vira Paulo. Então, esse homem, por mais que ele fosse, que ele tivesse pecados, ele foi um homem santo, protegido por Deus, mas ele foi picado por uma serpente altamente venenosa e nada aconteceu. João, por mais que tinha pecados, foi jogado no alho fervendo, nada aconteceu. Davi, por mais que vivesse seus pecados, foi atacado por um monte de povos, mas conseguiu vencer a todos com a ajuda de Deus, né? Então, você vê que Deus protege os seus servos. Quando Elias estava fugindo de Jezabel, ele vai para uma caverna perto do rio, e lá ele toma água. E Deus manda o corvo levar um pedaço de carne para ele todo dia, não parando Elias. Depois ele indica que Elias fosse à casa de uma viúva. Então essa é a função de Deus na nossa vida. Ele guia e ele também protege, ele conforta, ele ampara, né? Ele luta por nós, assim como ele lutou muitas vezes por Israel. Então, de fato, nós somos, nós que resolvemos seguir o caminho de Deus, somos pecadores santos, né? Existe uma linguagem na igreja adventista, né, que eles falam pecador e pecadeiro. Pecador somos todos nós, que temos a essência pecaminosa, que já pecamos em algum momento. Pecadeiro é aquele que está em pecado, que está cometendo pecado, né? Então essa é a diferença. Então, por mais que você tenha vontades e desejos pecaminosos, procure lutar contra eles, procure superá-los, tá certo? E não esqueçam, todos os grandes nomes da Bíblia foram pecadores, pecaram em algum momento, erraram em algum momento. Mesmo a nossa profetisa Ellen White também pecou em algum momento, pois o único homem que não pecou foi aquele que era divino humano, Jesus Cristo. Então nós sabemos que nós precisamos entender que somos pecadores, se aceitar como pecadores e compreender que, por mais que nós nos batizamos e podemos ser chamados de santos por sermos fiéis a Deus e seguirmos o caminho de Deus, ao mesmo tempo nós somos também pecadores, pois nós temos a essência pecaminosa e porque a gente continua pecando. Eu não vou mentir para vocês, eu me batizei já faz um ano, né? Um ano não, 2 anos já fez, faz dois, não, um ano e meio mais ou menos. Faz 2 anos no meio do ano, depois do meio do ano, acho que em setembro, se não me engano, agosto. Eu não lembro mais o dia, agora não estou lembrando, mas sei que é mais ou menos no meio do ano. Então, mais ou menos um ano e meio fez. Eu deixei de pecar? Claro que não, eu peco de vez em quando. Né? A gente luta para não pecar, mas em algum momento a gente falha. Então isso não quer dizer que eu não sou uma pessoa de Deus, não, eu sou. Eu sou uma pessoa santa, ao mesmo tempo pecadora. Porque eu cometo pecados, é impossível, nós seres humanos não temos condições de superar o pecado. Mas, com a ajuda do Espírito Santo, tudo podemos, mas devemos confiar, se apoiar
e ser guiado por esse Espírito maravilhoso, que nos ajude muito, né? Tá bom? Então, muito obrigado, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, que assim seja, que eles glorificam a paz do Senhor a todos. Amém. Obrigado a todos.